Shalom! Hoje é o nosso 27º dia da leitura anual da Bíblia e hoje eu quero fazer alguns comentários a respeito desse final do livro de Êxodo, capítulo 38, 39 e 40. São os três últimos capítulos dessa série que a gente está estudando. Então, estamos caminhando. Hoje concluí o segundo livro, faltam agora 64 livros. Até chegar em Apocalipse faltam 64. Bom, o que a gente consegue observar é que o tabernáculo ele foi uma obra muito bem feita. Ele foi primeiro organizado um projeto e esse projeto foi dado a Moisés lá no Monte Sinai e aí lá Deus foi falando de todos os detalhes. A segunda parte é a parte da execução do projeto. Então, Moisés chamou as pessoas, consagrou, aliás, ele vai executar o serviço, se bem que não é ele que executa, mas ele é o responsável pela execução e tudo de acordo com o que Deus havia falado com ele, nos seus mínimos detalhes, nas suas alturas, tamanho dos objetos, peso dos objetos, tipo de material, tudo isso Deus falou com Moisés. E aí agora há uma repetição de tudo aquilo que Deus tinha falado, só que agora é na prática. Por isso que às vezes a gente tem a impressão de que Deus está repetindo as coisas. E aliás, quando você vai pegar a Bíblia e você percebe uma repetição de um assunto ou de algum detalhe, significa que Deus quer dar mais ênfase a esse detalhe que ele repetiu. E nessa organização, a gente aprende algumas coisas. Primeiro que, tanto na organização como na execução, não teve nenhuma, repito, nenhuma opinião de Moisés. O tabernáculo foi feito todo de acordo com a vontade de Deus. Moisés não poderia dizer o seguinte: a gente poderia, de repente, Deus, colocar uma janela aqui, uma outra porta ali, fazer um pouco mais alta, um pouco mais baixo. Não. Todas as vezes que a gente quer usar a nossa criatividade, a gente quer usar a nossa capacidade, aquilo que Deus nos deu para dar opinião à obra de Deus, sempre sai errado. Você pode observar, a obra de Deus ela é perfeita, mas quando entra a mão humana no sentido de mudar, querer mudar o projeto, sempre vai dar errado. Por isso que o Evangelho ele já está na Bíblia, a gente não precisa inventar mais nada. Tudo aquilo que a gente está fazendo esses dias é ler o que está escrito. Então Moisés ele não dá opinião, ele não fala nada, ele simplesmente escuta, anota tudo lá no Monte Sinai e depois ele executa. E aliás, depois que as pessoas executam o trabalho, ele vai lá e verifica se está de acordo com o que ele recebeu de Deus lá no monte. Então a obra é de Deus. Então, a gente não pode, de forma alguma, dar opinião nas coisas de Deus. E nesse contexto, Moisés levanta o tabernáculo e aí Deus dá uma oportunidade para ele, dá uma direção para ele entrar no átrio, que é o pátio, né? Entrar no santo lugar, entrar no Santo dos Santos, e cada vez que ele ia avançando, ele ia colocando um objeto. A mesa da proposição, ele ia colocando o altar de holocausto, o altar de incenso, o candelabro e a mesa dos pães, ele ia colocando a arca da aliança, ele ia organizando todo o tabernáculo, e à medida que ele ia entrando, ele ungia e consagrava os objetos. É muito claro que é uma direção de Deus para ele ungir e consagrar tudo aquilo que ele tocava. Ele entrava, consagrava, passava o óleo, ungia, consagrava, entrava para um outro canto, ungia e consagrava. Então ficou tudo consagrado ao Senhor. A minha pergunta para você é: e hoje nós podemos consagrar objetos? Naquele tempo era muito claro a direção de Deus que deveria ser consagrado tudo aquilo que era do templo, tudo aquilo que era comum, precisava ser consagrado. Os reis eram consagrados, os sacerdotes eram consagrados com óleo ungido,
E hoje, a gente pode consagrar objetos? É normal, é comum, é vontade de Deus? Bem, cada um vai ter uma resposta. E o que eu penso é que nós somos consagrados por Deus. A Bíblia fala lá então, lá em 1 Coríntios, que nós somos não apenas obra do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele habita em nós. Sendo assim, a consagração precisa ser da nossa língua, do nosso coração, da nossa vida. Nós precisamos ser um objeto consagrado ao Senhor. E no Novo Testamento é muito claro esses detalhes, né? Porque de vez em quando a gente encontra alguns objetos sendo consagrados, na própria Bíblia que eu falo, e isso manifestando a vontade de Deus. Mas o grande problema é tornar aquele objeto como algo místico, como algo que possa gerar poder. Por exemplo, a pessoa às vezes unge qualquer coisa, um objeto, uma agenda, unge qualquer coisa que venha gerar poder, não é? Então, esse objeto, na realidade, precisa compreender que agora a consagração não é mais daquele objeto, é da pessoa, do cristão. E só essa observação que eu queria deixar. Bom, continuando aqui, a gente percebe que todos os utensílios consagrados, eles foram consagrados e imediatamente foram colocados para trabalhar de acordo com o objetivo de Deus. Aqui no capítulo 40, no último capítulo de Êxodo, eu estou com a Bíblia aqui, por isso que eu estou com a cabeça baixa, tá? Depois que é feito toda a consagração, toda a unção, no versículo 16 do capítulo 40 fala assim: tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Então, tudo que Moisés fez aqui, todas essas consagrações foram feitas de acordo com a ordem e com a vontade de Deus. E aí, Êxodo termina com tudo organizado, tudo bacana. E aí, Moisés, depois de ter ungido, ter consagrado e ter utilizado cada objeto, há uma glória de Deus, há uma Shekinah, uma nuvem muito forte que cai sobre o tabernáculo. E essa nuvem, ela é tão forte que o próprio Moisés não conseguia mais entrar no tabernáculo, de tanta glória de Deus que havia ali. E aí chega um determinado momento que essa nuvem, essa fumaça, ela sobe e ela começa a se movimentar. Imediatamente todo mundo desmonta tudo e vai acompanhando a nuvem. E aí a jornada ela vai sendo assim, ela vai sendo norteada por essa nuvem, até que a nuvem para, aí ali é montado todo o acampamento e todo o tabernáculo, aí fica ali até aguardar a nuvem subir. A nuvem subia a um determinado ponto e tempo, e aí ela continuava e as pessoas continuavam seguindo a nuvem. E assim foi feito. E assim encerra o livro de Êxodo, falando que de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, durante o dia era a nuvem, à noite era o fogo para aquecer o povo. E assim termina então o livro de Êxodo. A partir de amanhã, a gente começa então a ler o livro de Levítico. Pensa num livro que tem tanto sacrifício, tantas festas, tanta presença divina. Eu acredito que vocês irão gostar, né? São 27 capítulos, o livro de Levítico. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, são 27 capítulos que mostra toda essa jornada, toda a legislação que foi colocada por Deus para que os israelitas pudessem caminhar. Você vai ver algumas leis estranhas, esquisitas, que para nós é esquisitas, mas nós vamos trabalhar esses próximos dias aí o livro de Levítico. Combinado? Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente leitura.